Olá, pessoa maravilhosa, muito bom estar aqui com você hoje e a gente vai começar essa aula 1 da nossa imersão Caminho da Superação, trazendo o tema a diferença entre apego, paixão e amor e inteligência emocional. Esses temas são muito profundos, então se prepare. E antes de trazer o tema, eu acho interessante a gente começar falando que tudo funciona a partir de um processo. Nada é pensei e acabou, pronto, realizei. A nossa intenção, uma decisão sem ação é apenas uma ideia que a gente tem. Por isso, precisamos de um processo. E dentro desse processo, a superação, ela demanda de um processo também. E um processo, ele acontece através de etapas, concorda? E essas etapas aqui a gente vai metaforizar como se fosse um jardim. Esse jardim é você representa esse jardim, eu represento um jardim, um bosque. Tanto que eu trago o seguinte, que a nossa autoestima é como a gente vem cuidando desse jardim, como a gente vem estimando esse jardim. Com o conteúdo que a gente recebe, com o que a gente escolhe fazer ou deixa de fazer, com o que a gente cultiva, deixa de cultivar, com o que a gente colhe, deixa de colher. Então esse processo, que começa com uma preparação de um solo, por exemplo, tirar as ervas daninhas, tirar as pedras, preparar para que a gente consiga semear, plantar. As sementes são as informações. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Informando, para que você possa cultivar essas informações. E lembra que a vida te trata como você se trata. E se você quer uma nova paisagem, você precisa percorrer novos caminhos. Estou te pedindo um pouquinho de dedicação. E é por você, para você, tá? Então, depois que a gente cultiva, a gente vai cuidando, a gente vai tratando, a gente colhe. E a gente colhe o que a gente planta. O que você plantou? Você se dedicou nesse processo? Então, presta atenção, tá? Me ajuda a te ajudar. E vamos lembrar que dentro desse processo, nesse caminho da superação, eu já quebro algo muito importante aqui, que tecnicamente, superar é muito simples. É passar por cima de uma situação. Por isso demandamos, antes de superar, que como se fosse um resultado, a superação é como se fosse a colheita, a gente precisa elaborar, compreender. Porque enquanto o seu inconsciente não for trazido pro consciente, o seu inconsciente te guia, você vai chamar de destino. O inconsciente, para quem tem talvez dificuldade dessa linguagem, o inconsciente são aquelas crenças, aquelas associações que você tem automáticas sobre a sua percepção de si, sobre como você se vê, sobre esses padrões de relacionamentos conflituosos, difíceis. Então, antes de superar, nós precisamos elaborar. E é o que a gente vai fazer nessas aulas. É um processo de profunda semeadura. Então, por isso eu peço, abra coração e mente. Esteja disposta nesse processo. E lembrando que a minha comunicação sempre será para pessoas e com pessoas. Eu não comunico com gênero e nem com uma orientação, porque isso já foi questionado. Então, sempre que eu trouxer alguma coisa, eu vou trazer para ele, para ela, e para ele. Porque ao longo do meu processo de autoconhecimento, eu não encontrava muitas coisas para mim. Então, eu tento de alguma forma, e o português dificulta um pouco isso, mas eu achei uma forma de trazer, de certa forma, para as pessoas. Afinal, não importa teu gênero, tua orientação, tua idade, importa você aqui. E desde já, mais uma vez, eu agradeço pela sua presença e pela oportunidade, de alguma forma, poder contribuir na tua história. Combinado? Então, nós vamos começar o caminho da superação esclarecendo a diferença entre apego, paixão e amor. Tá? Esse conteúdo ele é muito importante. Prepara teu papel, tua caneta para escrever aí, porque é muito importante. Inclusive, já indico que você tire um print e vai começar a falar sobre apego, paixão e amor. Mas vamos lá. É importante a gente esclarecer onde está desequilibrado. Observe essa expressão. Desequilibrado entre apego, paixão e amor. Então nós sempre teremos em convivência no nosso repertório emocional esses 3 fatores, apego, paixão e amor. Não é um só que está ativo, não. Um está mais ativo que o outro, mas os 3 fazem parte do nosso repertório emocional dentro de uma relação, é claro. Essa relação que você quer superar, quer elaborar, vamos elaborar o seguinte: existe apego, paixão e amor. Vamos entender agora os níveis dentro dela.
Porque o desequilíbrio leva ao caos. E o que a gente quer é resolução. O que a gente quer? A gente quer elaborar, crescer, desenvolver, evoluir, transcender. A gente quer transformar essa situação. Ver isso, fazer desse problema uma oportunidade. Porque eu te adianto, é uma oportunidade. Uma oportunidade para você amadurecer, crescer, desenvolver, evoluir, transcender. Ou seja, ser feliz de verdade. Então, já te sugiro ver essa situação como uma oportunidade, não como um problema. Tá bom? E também, esclarecendo essa demanda de apego, paixão e amor, nós vamos entrar na inteligência emocional após toda essa demanda esclarecida, né? Para percebermos que cada vez mais nós somos a solução e não o problema também das nossas demandas. Então, um pouco d'água, inclusive eu tomo água pra caramba, recomendo que você também esteja com sua água aí. Minha água solarizada. Vamos começar falando sobre o apego, que eu costumo chamar o apego de, entre aspas, amor do ego. O apego é quando você trata uma pessoa, essa pessoa, como a solução de algo que você demanda. É quando você projeta as suas demandas em alguém. E nós, seres humanos, nós somos seres sociais, nós temos demandas que são necessidades nossas. Por exemplo, todos nós aqui sentimos fome. Que bom, né? Somos seres biológicos, sentimos fome para manter a energia, etc, etc. Assim como nós também temos necessidades sociais. Essas necessidades sociais, vamos trazer as 4 principais necessidades básicas sociais, que é segurança, pertencimento, significado e estima. Essas são as quatro necessidades básicas sociais. Você precisa disso, eu preciso disso. Todos nós, seres humanos, necessitamos disso. E onde entra o apego nisso? O apego entra quando a gente projeta que o outro vai atender a essas necessidades, que o outro tem que cumprir essa minha necessidade. É como se o outro tivesse que servir o meu prato, comer por mim e matar minha fome. Porque a sua necessidade, só nós podemos matar as nossas necessidades, né? Matar a expressão. Só nós podemos atender às nossas demandas, às nossas necessidades. E são necessidades legítimas, são necessidades reais. Só que o apego, ele pré-estipula que o outro é a fonte dessa solução. E vou citar de novo essas demandas para você relacionar, por exemplo, o quanto isso é compatível a uma relação materna-paterna, né? Da tua mãe e do teu pai, uma relação infantil, de que um bebê necessita. Vamos lá, pertencimento, certo? Estima, ou seja, cuidado, segurança e significado. Então, essas demandas sociais começam lá na nossa família. A gente nasce com essas demandas já. E como a gente vai percebendo o nosso tratamento lá na família, a gente tende a projetar nos nossos relacionamentos românticos. Tá fazendo sentido? Então, o apego, ele pré-estipula que você precisa da pessoa. Então, quando dentro do desequilíbrio, lembrando que é um desequilíbrio entre os 3 pontos, apego, paixão e amor. Quando há um desequilíbrio em apego, está muito mais apegado do que apaixonado ou apaixonada ou amando, você acredita que precisa daquela pessoa. É como se você não vivesse sem aquela pessoa. Tá fazendo sentido? Tá entendendo como é que funciona o apego? Quais são, eu coloquei aqui na aula para citar também, para ajudar na identificação, os comportamentos, o repertório emocional comum do apego. Dependência emocional, já citei inclusive, insegurança, problematização ou catastrofização, que é quando a pessoa problematiza, sempre, nunca tá bom, sempre tem um problema, não consegue ficar em paz, sempre tem que achar uma demanda, um problema, né? A carência está ligada ao apego, a carência, não saudade. Lembrando que carência também é crença de necessidade. Eu acho que eu necessito disso para viver, né? Possessividade é meu, preciso, né? Não quer ver a pessoa com outra, ver a pessoa com outra pessoa é como se fosse um tiro no peito. É uma sensação de morte, e é uma sensação de morte mesmo porque psicologicamente tem uma explicação, talvez eu traga isso ao longo da aula. Se eu trouxe, eu já vou trazer. Por que é uma sensação de morte? Porque o apego, ele pré-estipula que a sua solução existencial está fora, está no outro.
Então, quando você vê o outro fora de si, inacessível, você interpreta, associa uma impossibilidade, logo a sua razão de existência fica comprometida. Então vem uma sensação de morte, vem perigo, ansiedade. E a ansiedade é reação à ameaça, você se sente ameaçado. Então você não dorme, não come, ou dorme muito, ou come muito, né? Outro comportamento que está dentro do apego são os jogos de poder e a disputa. Ficar jogando, disputando. É uma batalha para fazer dar certo essa relação. É uma guerra, é uma disputa, é muita briga. Ah, mas eu não sei viver sem essa pessoa. Pois é, apego. Amor do ego, lembra disso? E de onde vem esse apego? Eu trago aqui também que o apego é uma escala evolucionária da nossa maturidade emocional. É como se a gente precisasse sim do apego para a gente amadurecer emocionalmente. Afinal, uma criança, um bebê, ele é completamente inofensivo. Ele não anda até certa idade, ele não comunica. Então a gente necessita ter o outro como nossa solução existencial. Nossos pais, nossos tutores como essa solução existencial. Então o apego é importante durante uma fase, mas depois entra a maturidade, em que a gente entende que a gente anda com as nossas próprias pernas e que ninguém tem que servir o nosso prato emocional. Mas, quando isso não trabalhado, não amadurecido, o apego se torna a fonte que eu me ligo, me conecto às pessoas. Fazendo sentido? E geralmente o apego também vem de compensações afetivas, de carências. Por exemplo, onde se desperta, costuma despertar muito o apego? Quando você está passando por uma situação difícil, uma fase difícil. Por exemplo, estamos numa pandemia, é uma fase delicada para todo o mundo. É uma fase delicada, uma fase mais sensível, que desperta a nossa sensibilidade, aflora mais nossa sensibilidade. Seja problema financeiro, seja problema profissional, seja problema com família, seja lutos, né? Alguém fez a passagem, né? São demandas, são problemas, são que te levam a ficar mais vulnerável. E quando a gente está mais vulnerável, o que a gente quer? Um alívio. Se está doendo, qual que é a tendência do ser humano? Dói, a gente passa o remedinho, alívio. Aí eu projeto, eu estou numa fase difícil, aparece uma pessoa que parece ser o arco-íris dessa tempestade. Aí eu começo, né? Nossa, essa pessoa apareceu e eu preciso dela. Você associa que necessita dessa pessoa. Por isso, quando a gente está muito distante de nós mesmos, o apego se torna uma tendência fortíssima. Tá fazendo sentido? Mas o apego também tem um lado funcional. Eu, de Soar, trabalho muito com essa questão do bem, do bom, do belo. Porque o que não é belo, o que não é bom, está apenas distante dessa benevolência. Não quer dizer que seja ruim. O apego não é ruim. Não. Ele está distante. Se ele está aqui, ó, aqui é o lado próspero do apego. Tem gente que está aqui, tem gente que está lá. Não quer dizer que a pessoa não esteja no lado próspero. Ela está distante, mas ela pode se aproximar. E aí entra a maturidade. Aí entra os movimentos, o processo, o caminho que a gente percorre ao longo da vida com autoconhecimento. Mas vamos lá. Qual é o lado bom do apego? O apego, a gente conta, a gente confia, a gente define a pessoa como alguém, por exemplo, alguém extremamente calmo, extremamente generoso, gentil, né? E de repente essa pessoa está passando também por uma fase difícil. Vocês estão nessa relação, vamos supor. Vocês estão nessa relação e a pessoa, você sabe que a pessoa é uma pessoa maravilhosa de conviver. Só que de repente essa pessoa entrou uma demanda na vida dela, sei lá, um projeto, um trabalho, e a pessoa ficou mais estressada. E aí você olha para aquela pessoa e fala, puta que pariu, mas tá estressada aí, tá descontando em mim. Né? Você fica, poxa, o que está acontecendo? Se não fosse o apego, lado saudável do apego, o primeiro estresse da pessoa, você ia mandar ela pastar e não ia querer mais essa relação. O apego saudável, ele leva a gente à tolerância, à paciência, à compaixão, à empatia, de entender, olha, é uma fase que a pessoa está passando, eu sei que ela é uma pessoa generosa, o que eu posso fazer? Eu posso chegar para a pessoa e reivindicar, comentar isso. Olha, sei que você está com demandas específicas, está acabando descontando em mim, não acho justo. Vamos, como é que eu posso te ajudar?
Vamos passar por isso juntos. Olha que relacionamento saudável seria. E é possível. É possível. Ao longo da aula você vai falar assim, caramba, é possível. Então, o lado funcional do apego está nesse despertar, nessa tolerância. Lembrando que tolerância não é contentamento. Se essa pessoa não quer mudar, por exemplo, esse comportamento passa a ser uma revelação de como a pessoa se encontra, do nível que a pessoa se encontra emocional, aí você começa a avaliar, opa, a pessoa se apresentou X para mim e agora está nitidamente apresentando Y. O que ela disse para mim não está sendo coerente com como ela está agindo. O apego mal desenvolvido te leva a permanecer nessa ilusão. Até porque tem a paixão aí, nós vamos falar dela. Mas quando você tem a saudabilidade entre apego, paixão e amor, você avalia, opa, tentei, fiz minha parte, a pessoa não quer crescer, desenvolver, evoluir, ela não quer. Ela está revelando ser isso, se comportar dessa forma. Eu estou disposto a passar por isso? Não. Então você transita. Óbvio que todo trânsito incomoda. Todo trânsito incomoda. Nós vamos falar isso ao longo da jornada, ao longo do caminho da superação, da imersão, o caminho da superação. Desse trânsito, dessa fase que eu chamo de fase do chiado. Tá bom? Beleza, gente? Bora falar da paixão? Então bora. Bora. Quem estiver chorando, vem comigo, vem cá, todo mundo. Sério, vamos respirar fundo. A cada tema, vamos respirar fundo para passar para o próximo. Apesar de ser o mesmo tema, mas a cada assunto. Bora lá? Então vamos lá. Vamos? Então bora. Paixão. A paixão, ela tá ligada ao desejo, à vontade. Eu brinco que a paixão tá ligada ao esqueci agora a outra letra, I, que é o fogo, a fome e a impulsividade. É bem primitivo, inclusive, essa paixão. É fogo e fome, fogo e fome. Paixão está muito ligada a fogo e fome, e a impulsividade vem como recurso, porque eu tô com fome, tô com fogo. O fogo queima, o fogo destrói, e a fome a gente precisa matar. Precisa, né? A paixão, ela está ligada a alterações bioquímicas dentro do nosso ser, dentro do nosso corpo. São disparos de hormônios diferentes na gente. Começa um desequilíbrio hormonal na gente. Por isso, a paixão muda o nosso estado emocional pra caramba. É endorfina, serotonina, ocitocina. É um disparo de hormônios. A paixão muda isso. Até mesmo a adrenalina. Você já deve ter ouvido falar que a adrenalina é quando a gente fica, né? E a paixão tem tudo isso, não tem? Tem aquela vontade, aquela coisa, e aí você fica com adrenalina. De repente a pessoa responde e você... então você tem mini orgasmos o tempo todo quando está na paixão. Mas na paixão principalmente. E essas sensações de alívio, você vicia nisso. O que você acha que é um vício? De cigarro, bebida, um vício? Você não vicia só no produto. Você vicia no hábito do produto e a sensação que ele te traz, nos benefícios desse produto. Se você chega para uma pessoa que fuma e oferece os mesmos benefícios que ela interpreta, por exemplo, alívio, calma e tranquilidade, que é o que a pessoa associa com o cigarro, com a mesma facilidade que o cigarro oferece, ela vai querer trocar o cigarro, porque ela sabe que o cigarro não é bom. Porque o cigarro traz sensações. Então a paixão está ligada a esse vício. E não é ligado à necessidade. A paixão está ligada ao querer. Eu quero. Enquanto o apego está ligado ao preciso. É na paixão que a maior tendência das pessoas, de você aí, confundir intensidade. Porque eu sou intensa. Com irresponsabilidade. Tem uma diferença enorme entre intensidade e irresponsabilidade. Irresponsabilidade, vamos começar pela irresponsabilidade. Porque aí você fala assim, estou sendo irresponsável mesmo. Estou comportando, né? Você está comportando de forma irresponsável, que é a tendência da paixão. Né? E da falta de maturidade emocional também. Mas calma que a gente vai trabalhar isso aqui também um pouquinho, hoje, com a inteligência emocional. Então, o que é a irresponsabilidade? Quando você passa por cima de fases, por exemplo. É quando você ficou uma semana com a pessoa e quer morar junto já. Porque a gente...
calma, calma, calma. Você não conhece a pessoa, calma. Você nem se conhece com essa, calma. Ser intenso é ser demais, mas ainda assim com ponderância, temperância. Agora, a irresponsabilidade é passar por cima, é não responder por si e falar assim, seja o que Deus quiser. Não, vamos casar. Vamos ter filho. Vamos. Não, vou matar o trabalho e vou ficar com você agora, sabe? É diferente, intensidade de responsabilidade. Intensidade é ser demais, fazer demais, ter demais. Então, ser demais em resumo. Agora, irresponsabilidade é meio que se jogar fora e querer que o outro jogue fora para aferir, será que o outro me quer mesmo? Então, eu vou fazer de tudo. Então, não confunda intensidade com irresponsabilidade. Intensidade é legal, irresponsabilidade, precisamos observar, tá? A paixão está muito ligada ao prazer, como eu disse. Então, você associa essa pessoa como a fonte do seu prazer. E vamos lembrar, gente, que nós somos seres humanos. Ser transcendente humano é um macaquinho. Ou você não sente fome, ou você não vai ao banheiro, ou você não dorme para descansar, para recarregar energia. Nós temos um ser biológico aqui. Por favor. Desejo que você entenda isso. Então, quando você, por exemplo, se eu pego o petisco do Jung aqui e balanço, ele vem correndo com barulho, porque ele associa esse barulho, eu ganho um petisco que eu amo. Essa pessoa é igualzinho o petisco do meu gato. É igualzinho o petisco do seu cachorro. Porque você associa ela com uma fonte de um prazer maravilhoso. É como se essa pessoa fosse tudo que você sempre quis. Aí você começa a misturar apego com paixão, porque lembra que é um equilíbrio entre apego, paixão e amor, não é só um de cada, é o equilíbrio entre. Aí você se apega, por exemplo, às sensações que essa pessoa te desperta. Por exemplo, essa pessoa é a única pessoa que me faz sentir assim. Eu nunca vou encontrar alguém que me faça sentir assim, na cama, assim. Você vai encontrar. O cérebro, o nosso cérebro, vou falar disso ainda, tende a ser preguiçoso. E ele fala assim, não, mas eu já encontrei, né? Eu tava com essa pessoa. Aí ele ignora, porque na paixão, vou trazer aqui, temos comportamentos e repertórios comuns, repertórios emocionais comuns, como por exemplo a ilusão. Já viu aquela expressão, o amor é cego? Não é o amor que é cego, baby, é a paixão. E quando a paixão é cega, o que acontece? Vamos lá, se você ainda não sentiu isso, você prepara que vai sentir. Aquela pessoa que você deseja, quer muito aquela pessoa, muito. Aí de repente terminou, passou um tempo, você encontra essa pessoa depois de uns 2, 3 anos, vamos supor. Você olha para a pessoa, sei lá, 2, 3 meses também. Quando você está no processo de elaboração e já superando, você olha para a pessoa e fala assim, mas gente, a pessoa não era bonita? O que aconteceu com a pessoa? Ela mudou? O que ela fez? O que ela fez? Não, baby. Você que se iludia, colocando a pessoa como a coisa mais desejável do mundo. A paixão, ela muda o nosso senso. Gente, muda bioquimicamente. Assim como depressão, por exemplo, muda o nosso estado bioquímico também. Na baixa produção desses hormônios do prazer, inclusive, a paixão altera, faz a gente ver... Tem uma expressão que eu esqueci, mas ver, tipo, beleza onde tem... Vamos achar uma expressão. Onde tem boa vontade. Né? Se de repente vem a pessoa e ela fala, gente, mas que exemplar da espécie humana específico, né? Eu achava que era bonita, mas tá diferente, né? Porque você começa a desejar menos aquela pessoa. Tá fazendo sentido o que é paixão? Tá? O que mais que está no repertório emocional da paixão em comum? Exagero. Essa irresponsabilidade, o exagero está na paixão. É fome, é fogo, né? Irresponsabilidade e tesão, assim como a abstinência. O tesão, o desejo, o fogo está na paixão. Tá na paixão. E a gente, quando transa, a gente associa um tanto de coisa aqui. Que prazer, que delícia. Então nosso cérebro associa. Eu preciso dessa pessoa, eu quero essa pessoa. Para eu sentir isso, eu preciso dessa pessoa, eu quero essa pessoa. E aí ele fica, por isso que você não para de pensar na pessoa. Por que você acha que você não para de pensar? Porque você está viciada na pessoa. Mas tem a imersão, o caminho da superação para te ajudar. Lembrando que aqui é uma semeadura. Que o autoconhecimento é um processo, não é um evento. Mas eu vou dar 1000% de mim para te ajudar a desassociar disso. Tá?
E aí o que acontece com essa abstinência? Você está sem aquela pessoa e de repente você tá, sei lá, você acorda, você olha para a cortina do teu quarto e lembra, cortina, caramba, ela se chamava Carolina, rima com cortina. É desse jeito, né? Porque a paixão ela é romântica, ela é meio tosca mesmo, ela é meio, né? Mas eu acho a paixão sensacional. Nossa, chamava Caio, cortina Caio. É assim que funciona, ou não é? De repente você está tomando banho, sei lá, você está pegando garfo. Caramba, ele comia com garfo. Ela comia com garfo. E começa com esse vício. Gente, a associação é vício. De onde vem a paixão? A paixão é natural, gente. A paixão, já adianta, eu acho ela uma delícia. Principalmente a imaturidade emocional, porque ela é uma delícia. Porque a paixão, ela vem de feromônios, tá? Que são substâncias que nós, animais, vamos lembrar, ser humano, né? Homo sapiens, nós liberamos. Então a gente se sente atraído, é natural. A paixão acontece. Você não pode falar, eu vou me apaixonar, não é assim. Não é assim. Paixão, esse desejo, esse fogo, essa fome, ela acontece. Se já te deu fome de comer uma coisa específica, quando você tem vontade de comer doce, aquele doce específico, cuidado, pode ser gravidez, como pode não ser. Mas quando te dá vontade de comer aquela coisa específica, sabe, de repente, aconteceu, tá do nada, a paixão é meio assim. E se você come aquela coisa específica, quando te dá vontade, o seu cérebro vai lembrar aquela coisa específica, eu sinto muito prazer. Você fica viciado, por exemplo, no chocolate. Comportamento humano, baby. Né? Então a paixão acontece. E por não ter muita explicação lógica, eles costumam, né? Porque a paixão ela é meio romântica, ela é meio não, completamente romântica, completamente exagerada, e por não ter essa explicação lógica, ela está muito na vibe do emocional. As pessoas falam assim, amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista, não, é paixão à primeira vista. É diferente, tá? Mas vamos falar do lado funcional da paixão, tá? Porque sempre que vai falando, gente, a paixão é um desastre. Não é, gente. Estou mostrando aqui o que acontece quando a gente não sabe a diferença entre apego, paixão e amor. O que acontece com as nossas reações, o que você fica pensando na pessoa, por exemplo. O que você acha que precisa, o que você acha que vai morrer sem a pessoa, tá? A paixão é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E a falta de maturidade emocional, a distância da maturidade emocional que você nasceu para ter, nasceu para manifestar, que faz você usar a paixão como uma faca e ficar se machucando com ela. Uma faca que você fere os outros com ela. Porque a faca é uma ferramenta muito útil para partir uma maçã, um brócolis, uma carne. Mas quando você mata uma pessoa com a faca, você está usando a faca mal usada. O problema não está na paixão. O problema não está na ferramenta, está em como você lida com a ferramenta. A paixão é maravilhosa. Esse desejo, essa chama, ela precisa para uma relação fluir. Ela precisa. Só que como é um fogo, né? É uma chama, precisa de combustível. Então sempre essa movimentação. O que as pessoas acham? Que estabilidade, já quebra isso para ti. Estabilidade emocional e relacionamento estável. Deus foge disso. O que está estável está morto. Na física, a definição de estabilidade na física é o estado de um sistema físico que se encontra em repouso. Emoção e relação não é físico, não é matéria, é energia, é frequência. Então a gente está sempre em movimento. Se a gente não movimenta, não cresce, não desenvolve, não evolui, não transcende, não muda, essa relação perde o sabor. Imagina você comer miojo todo dia, macarrão todo dia, arroz, sabe? Sem jogo. Precisa de um temperinho diferente. A paixão, ela te eleva a estar apaixonado com a vida. Te demonstra, te incita a estar apaixonado com alguém também, consigo. Para que você se permita viver e encontrar essa sensação de prazer, de delícia de existir, pelo simples fato de estar existindo. Não referenciando alguém como a solução, ou associando que você precisa ou quer essa pessoa, porque só essa pessoa vai te fazer sentir o que você está sentindo. Como é que foi a paixão aí para você? Por que algumas pessoas se apaixonam tão rápido? Por quê, gente?
Por que algumas pessoas se apaixonam tão rápido? Cada um com sua demanda. Por isso o processo de autoconhecimento ajuda a gente a entender por que eu estou desejando tanto. Provavelmente uma pessoa que está entediada com ela mesma na própria vida. Então ela projeta prazer fora. Né? O amor, gente. O amor ele é abstrato. A gente não define, não identifica o amor como a gente identifica a paixão e o apego. Como resumo, por exemplo, apego, compensação. Paixão, desejo, vontade. E o amor? O amor está mais ligado à essência, não à aparência. O amor está ligado ao eu sou, não ao eu tenho ou ao eu faço. Lembra que eu falei que o amor é mais abstrato, então vai trabalhando o teu lado sensível aí para tu entender, tá? No amor não há guerra, não há batalha. No amor não tem drama. Não tem. Batalha, guerra, drama, isso está lá em Paixão e Apego, Shakespeare, por exemplo. Romeu e Julieta, vamos lá, Romeu e Julieta. Isso não é história de amor, é história de paixão. E responsabilidade pra cacete. Porque, Julieta morreu, eu vou lá... garoto, pelo amor de Deus. Não é massa. Não é história de amor. Então jamais trate como história de amor o que nunca passou de um conto erótico. Cuidado aí, não fica romantizando muita coisa não, porque o amor é muito maior do que isso. O amor não faz sofrer, o que faz sofrer é não saber o que é amor. Tá? Amor é amar pelo que é, não pelo que você gostaria que fosse. Olha que linda, vamos lá, de novo. Amor é amar pelo que é, não pelo que gostaria que fosse. Se essa frase fez sentido pra ti, posta lá agora. Tira um print e posta lá agora. Sério, porque essa frase eu acho maravilhosa. Amar pelo que é e não pelo que gostaria que fosse. Tá? Quais são as sensações, o repertório comum dentro do amor? Vou até ler. É a paz, a alegria, a satisfação. Não falei que eu ia ler, mas nitidamente. I don't need that. É a paz. Paz. Não conforto. Paz. Alegria. Não é alívio. Não é... bom. Sabe? É paz, alegria. É satisfação. É se sentir pleno. Plena. Gratidão. Esse é um repertório comum no amor. Repertório comum no amor também. Crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Cada vez mais e melhor. Você sente um crescimento, uma glória, uma coisa dentro de você que você fala, meu Deus, que poder eu sou. Que poder nós somos. O amor é calmo, é calma com a alma. Né? Parece que eu estou romantizando o amor aqui, mas é porque o amor é lindo mesmo. Essa talvez seja a única frase que funciona do amor. Que amor é cego? Não, é a paixão. Amor à primeira vista? Não, é paixão à primeira vista. Mas o amor é lindo, sim. Sim. Tá? O que a gente está vendo aqui é o desequilíbrio entre os três. Apego, paixão e amor. Então não tem qualquer mal em amar, tá? Pessoa maravilhosa. De onde vem o amor? Deixa eu te contar. A gente já nasceu com o amor. Independente da sua história, coloque bastante amor nas minhas palavras, tá? Independente da sua história, você já nasceu amado. Você já nasceu amada. Cada um manifesta aquilo que sabe, pode e quer. Da forma até mesmo que aprendeu pelo que recebeu. Mas você já nasce amando e sendo amado. Ninguém nasceu olhando para o médico, pá, dando um tapa na cara, ô babaca, me coloca lá de volta. Ninguém fez isso. A gente já nasce querendo ser acolhido, querendo ser alimentado. A gente já nasce querendo ser amado. É uma necessidade, é algo nosso, é da nossa essência. Amor é um direito seu, é legítimo. Você nasceu para amar e ser amada. Você nasceu para amar e ser amado. Isso é legítimo, é um direito seu. E não sou eu que te garanto isso, eu estou te despertando a consciência disso, talvez. Eu estou te lembrando que você tem esse direito. E se isso ainda não está acontecendo na tua história, é porque você está distante do autoconhecimento. Tá? Mas vamos lá. Amor está no ser. Lembra que nós somos seres humanos? O ser, o amor está no ser, no transcendente. O apego e a paixão estão no humano. Nós temos esse direito legítimo.
de sermos amados. Tá? É muito importante ressaltar isso. E agora, eu vou trazer 7 princípios do amor. Vamos lá? Os 7 princípios do amor. Conhecer, compreender verdadeiramente. Revelar, respeitar a sua essência. 3. Incentivar a evolução. 4. Aceitação incondicional. 5. Gratidão. 6. Cultivar o bem. E 7. Perdoar. Então esses são os 7 princípios do amor. Isso ajuda a gente a avaliar o amor. Vamos lá de novo. Eu quero que você me responda aqui. Você ama? Tem amor aí dentro? Em quem você está pensando? Vamos lá. Conhecer e compreender verdadeiramente. Revelar e respeitar a essência. Incentivar a evolução. Aceitação incondicional. Gratidão. Cultivar o bem. Perdoar. Quando você pensa em amor, avaliando esses 7 princípios, em quem você está pensando? Para saber, avaliando se você ama ou não ama, se tem amor ou não tem. Hein, gente? Escreve aí. Em quem você está pensando? Na sua mãe? No teu pai? Nos teus avós? Nos teus irmãos? No ex? Na ex? Na filha? No filho? No primo? Na prima? Pois é, gente. É por isso que o amor está tão mal interpretado. Por isso que o amor está tão interpretado, porque você coloca a sua referência de amor fora. Deixa eu ver se eu amo o outro. Por isso que você está tão carente, tão vazio, tão vazia. Amar o próximo como a ti mesmo. Você é a sua referência de amor. A gente não consegue ofertar para o outro aquilo que a gente não tem dentro da gente. Aquilo que a gente não descobriu ainda dentro da gente. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não pensou em você, tá vendo? Por que o amor está tão difícil? Porque você está achando que o outro vai fazer por você o que você não faz por você. Você não faz com você. Você quer que o outro faça por você e não com você. Olha as conjunções simples. Você quer que o outro faça por você e você fica lá assim, me ama, igual uma criança mesmo. Um bebê. Bebê sim, tem que ser ninado. Você não, bebê, você já cresceu. O quanto você se conhece e compreende verdadeiramente, o quanto você revela e respeita a sua essência, o quanto você incentiva a sua evolução, o quanto você se aceita incondicionalmente, o quanto você é grata consigo, o quanto você cultiva o seu próprio bem, o quanto você se perdoa, o quanto você se ama. O autoconhecimento é uma jornada que a gente vai revelando isso pra gente, que a gente vai aprendendo a relacionar com a gente. Porque relacionamento, para sair da disputa e ir para a troca, porque relacionamento é troca, é conexão. Eu preciso trocar. Eu vou trocar com o que se eu não tenho nada em mim? Se eu não percebo, que você tem, mas você não percebe, não amadureceu, não desenvolveu esse recurso. E fica projetando no outro. Por isso essa sensação de morte. Por isso, eu preciso do outro, por isso eu quero o outro. Mas você esquece de si. Se você não está se amando, não está se aceitando, não tem como você trocar com o outro, aí vem a disputa. Aí vem o desequilíbrio entre apego, paixão e amor. Tá entendendo o que está acontecendo? Por isso, a superação se torna algo tão insuportável, tão difícil, tão torturante. Ou torturador, torturante, né? Algo que dói. Você sofre. Por quê? Porque você está indo para um caminho que não vai te levar a lugar nenhum no seu mesmo, os mesmos resultados. Por isso essa imersão, o caminho da superação está acontecendo para te ajudar a se encontrar, a se descobrir. Você perceber que você não é o problema, é a solução, mas você não estava sabendo como se ativar. O desenvolvimento dessa maturidade emocional não vem só com 1 hora de aula nessa imersão, por exemplo. A maturidade emocional, o autoconhecimento não é um evento. É um processo, é uma jornada. Eu estou dando 1.000.000% que seja, né? Eu ia falar 1.000.000%. Então, 1.000.000% de mim aqui agora. A equipe que eu falei aqui, essas mais de 10 pessoas, fora as outras que trabalham em outros pontos da equipe da empresa,
se dedicam mais de 1000%, mais de 1.000.000% também. Mas você está dedicado no teu processo? Dedicado no teu processo? Você cuida de você? Ou você acha que o outro é que tem que mudar? O outro é que me machuca? O outro não te machuca, não tem um botão aí para te fazer raiva. A gente vai falar de inteligência emocional daqui a pouco. Não é assim que funciona. O outro desperta em você. Se o outro desperta em você é porque o outro tem abertura, tem espaço. As pessoas só entram onde há abertura e permanecem onde encontra espaço. Quando a gente se ama, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Quando a gente gosta da gente, quando a gente se ama, a gente trata bem o nosso jardim. A gente não deixa bode ficar pastando. A gente tira as pedras, os obstáculos. A gente é ponte da nossa paz. Você quer sentir paz? Não é amando a pessoa que você vai sentir paz. É se amando. Porque aí você troca a paz. Vocês vão trocar a paz. E não disputar a paz. Se tem disputa na paz, não é disputa, é guerra. Presta atenção. Por isso, já vamos entrando daqui a pouco para a inteligência emocional. E olha, mesmo que você tenha pensado em si mesmo, né, o quanto, de 0 a 10 aí, que você manifesta esses 7 princípios consigo? Quanto, de verdade? Está 100%? Ou está 60%, 40% se aceitando? Como é que está? Se está pouco, é pouco que você recebe. A vida te trata como você se trata. Gente, lembrando que as aulas são o cultivo, é a semeadura, na verdade. Tá? São informações. A gente não muda depois de uma hora de aula. A gente recebe a informação, a gente vai lembrando, a gente vai elaborando, a gente vai crescendo, desenvolvendo, né? Inteligência emocional. Por que a gente falou sobre apego, paixão e amor? Estamos já trazendo também para a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional envolve nós identificarmos o que nós sentimos. E quando eu entendo que entre apego, paixão e amor não é o que eu sinto o que eu estou só apegado pela pessoa, estou só com paixão, não. É um equilíbrio. Estou mais apegado, estou super apegado e super apaixonado. O amor está baixo porque eu não me amo, né? Eu não estou me amando. Então é a gente entender, onde está desequilibrado para que eu possa o quê? Equilibrar. E quem é que pode equilibrar? Você, com as informações ideais. Por isso que a gente está aqui nessa imersão. Tá? Então, inteligência emocional é a nossa capacidade, nossa habilidade de perceber uma emoção, apesar que paixão e apego são estados emocionais e amor é um poder essencial, né? Mas ainda assim há emoções dentro do apego, paixão e amor, é claro, né? É perceber as nossas emoções. A gente dá um nome para essa emoção. Por exemplo, quando você identifica, estou super apegado. Pronto, a gente já sabe para onde que a gente está indo. A gente não vai tratar como gripe uma dor de cabeça. A gente não vai tratar como conto erótico. A gente não vai tratar como amor o que nunca passou de um conto erótico. Aí a gente já começa a construir, porque a inteligência emocional envolve, então, nós percebermos a emoção, dar um nome para ela e construirmos com essa emoção. Funcionalizarmos com essa emoção. Isso é a maturidade emocional também. Que é essa inteligência. As pessoas acham que a inteligência emocional é isso aqui, ó. Não, a gente não controla qualquer coisa, gente. A gente não controla qualquer coisa. A gente controla o ar-condicionado. A gente controla o eletrônico, mas emoção a gente não controla. A gente relaciona com as nossas emoções. Não existe um jeito certo de você sentir raiva. Não, tem o seu jeito de sentir raiva. Agora, é funcional ou disfuncional? Como é que a gente sabe se é funcional ou disfuncional? Faz bem para você e para o meio? Ou está prejudicando você e o meio? Lembra da faca que você pode usar para machucar alguém quanto para partir sua maçã? Pois é. Inteligência emocional é o saber usar a faca. A faca é uma ferramenta excelente. Mas como é que você está usando essa ferramenta? Entende? E olha, você já tem inteligência emocional. Olha que notícia maravilhosa. Isso talvez seja uma surpresa para você. Ah, não tem não. Você não viu nada. Tem. Nós nascemos com esse recurso de inteligência emocional estruturalmente na nossa composição humana. Vamos entrar um pouco neurocientificamente aqui para a gente entender e você falar, caramba, é verdade, faz sentido, eu tenho, não estou sabendo ativar isso, né? Inteligência emocional, vamos lá. Vamos pelo pressuposto de que nosso cérebro é trino, tem 3 partes, o complexo R,
né? O sistema límbico e o neocórtex, ou seja, o novo córtex. O complexo R é a parte do nosso cérebro que é automática, é tudo automático, né? É tudo automático. Não vou entrar tanto em detalhe agora. O sistema límbico são as emoções, certo? Então os animais, geralmente, né? Nós somos animais, vamos falar dos animais em contexto geral. Eles vão até o sistema límbico, eles não têm um neocórtex. O que é o neocórtex? O neocórtex é a nossa condição evolutiva, o que nós elaboramos, o que nós sentimos, é o nosso racional. Porque, por exemplo, se um cachorro está se sentindo ameaçado, ele vai latir, ou ele vai rosnar, ou vai fingir de morto. Ele tem essas 3 opções: luta, fuga, é a ansiedade do cachorro, né? Vai chorar. Quando você se sente ameaçado, e vamos lá, o cachorro se sente ameaçado quando a gente faz isso aqui, ó, levanta a mão, não é? E faço um apelo aqui, gente, não batam nos bichinhos. Quando você levanta a mão, o cachorro se sente ameaçado. Agora, quando a gente faz assim um pro outro, a gente já chega com a mão e cumprimenta. O ser humano é um ser mais complexo, é um animal mais complexo, mais inteligente. O neocórtex, ele é a nossa capacidade, é a nossa condição evolutiva para que a gente signifique o nosso mundo, que a gente dê um significado para o nosso mundo. Por exemplo, se você se sente ansioso, vamos lá, óbvio que eu senti ansiedade ao entrar em aula, claro que eu senti ansiedade ao entrar em aula. Só que como que eu lidei com essa ansiedade? Entende? E dentro de um término relacional, é óbvio que vem medo, raiva, tristeza e ansiedade, é claro. E quando a gente não sabe usar essas ferramentas ao nosso favor, com a gente usa contra a gente, infelizmente também contra o outro. Por isso a inteligência emocional, ela precisa ser ativada, porque você você tem um neocórtex. Se você não tivesse neocórtex, você não estaria aqui, você seria um cachorro, né? Seria um ser humano. Então você já tem essa função, você já foi preparada, feito para ser inteligente emocionalmente. Você já tem isso aí. Agora a questão é ativar isso, e na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Na aula 2. Então, vamos ativar o nosso neocórtex, trabalhando o nosso desenvolvimento com o autoconhecimento. E o autoconhecimento, lembrando, não é um evento, é uma jornada, é um processo. Essa imersão vai contribuir bastante com o teu autoconhecimento, mas não tem uma linha de chegada, não existe uma linha de chegada, mas existe sempre a melhora, o crescimento, o desenvolvimento, a evolução e a transcendência. Tá? E aqui agora eu vou trazer um resuminho que eu costumo trazer da inteligência emocional para você entender como que funciona, como é que a gente constrói com essas ferramentas que são as emoções. A tristeza não te puxa para baixo, ela te puxa para dentro. A raiva não te faz atacar, ela te faz agir. O medo, ele não te paralisa, ele te direciona. A ansiedade, ela não te acelera, ela te apresenta o que você percebe como perigo. Ela apresenta a sua percepção de perigo. Então, quando você está triste, já viu o emoji da tristeza? Que é aquele emoji, tudo para baixo? Você não está para baixo, você está dentro. E dentro do seu campo emocional, o que você sente com esse término? O que significa para você? Você sentiu que precisava da pessoa? Era um apego que está gritando aí? Não negue o que você sente. A gente não nega o que a gente sente. A gente relaciona com o que a gente sente. Eu estou triste mesmo. Eu estou vendo que a pessoa, eu estou interpretando que a pessoa era a minha solução, mas ela não é. Uma parte me entende que ela não é, mas tem uma parte que vê isso. Ótimo. Considera isso. Vamos relacionar com isso. Vamos desenvolver, amadurecer isso. A raiva não te faz atacar, faz agir. Você está com raiva da pessoa, você vai lá e xinga ela. Vai lá e joga pedra no carro da pessoa, ri. Você não precisa atacar a pessoa. Você está com raiva? Tudo bem, mas eu fui traída. Beleza. Você tem direito de sentir raiva. Você tem direito de sentir o que você quiser. Mas vamos construir com essa raiva. Vamos agir. Como é que você pode se cuidar, se proteger? Ser leal a si mesmo, a si mesma, ao invés de destruir com a raiva. O medo não te paralisa, ele te direciona. Você tem medo de encontrar a pessoa aí você fica dentro de casa parada, para sempre. Não quer mais academia, não quer comer, tá parado. Lembra que o cachorro, o animal, ele quando se sente ameaçado, ele para, ele tende a congelar. A gente está falando de outros mamíferos, né? Vamos falar do ser humano então.
Que tal você se direcionar para lugares prósperos, lugares bons, em que você vai ter acolhimento, pertencimento, significado, importância. E é importante continuar a movimentação física. Numa próxima aula eu vou falar o porquê. Para você continuar ativando, inclusive, a bioquímica cerebral, serotonina, dopamina. Só que o medo não te paralisa, ele te direciona. Então que tal eu ir para um lugar que me sinta mais seguro, mais segura? E agora a ansiedade, que é essa reação à ameaça também, ela não te acelera, ela não te... Não. Ela te mostra o que você interpreta como perigo, o que para você sente perigo. Por exemplo, quando você percebe, imagina que a pessoa está ficando com outra pessoa. Você vem, dispara o gatilho da ansiedade. Super, super comum, gente. Relaxa. A questão é, o que é que significa? Olha só, olha a inteligência emocional de você trabalhar a tristeza, o medo e a ansiedade em conjunto, por exemplo, até mesmo a raiva, talvez. Você imagina a pessoa com outra pessoa, aí começa. Aí você, calma, e se a pessoa estiver com outra pessoa, o que isso significa comigo, para mim? Eu me sinto rejeitado, rejeitada, me sinto sem importância, sem valor nenhum. Mas será que eu me dou essa importância? Eu não me dou essa importância, mas com outra era mais fácil sentir isso. Mas será que eu posso sentir essa importância, esse valor em mim um dia? Posso, né? É o autoconhecimento que o Tsu'a fala, né? É o processo, não o evento que o Tsu'a fala, a jornada que eu preciso percorrer. É desconfortável, né? Mas eu lembrei que no amor que eu sinto por mim tem a paz. Eu prefiro paz ao conforto. Então eu vou construir com isso. Entende, gente? Inteligência emocional, você já tem inteligência. A questão é ativar, a gente desenvolver isso. E é possível. É possível. Você não é o problema, você é a solução. E eu estou aqui não para te ensinar, não tenha essa arrogância de achar que eu estou te ensinando alguma coisa, de forma alguma. Eu estou aqui despertando a sua percepção disso. Porque se faz sentido o que eu trago, é porque aí dentro de você faz assim, plim, acende uma luz. É essa luz que eu quero conversar com ela. Por isso que eu falo que eu não estou aqui para ter razão, e sim para fazer sentido. É para te ativar, para te despertar. Tá bom? Gente, eu estou extremamente feliz com esse momento de agora. Agradeço muito pela oportunidade de contribuir de alguma forma na tua jornada. Se prepara que essa é a primeira de 4 aulas. A primeira, tá? E eu fico muito feliz mesmo. Eu também me emociono. É muito lindo estarmos reunidos no propósito desse. Juntos. Combinado? Eu amo você, eu acredito em você. Ame você a si também, tá? E acredite em você também.